Olá, aqui é Sônia Migliorini. Nesta aula eu vou apresentar para você o que são crenças limitantes e principalmente 3 tipos de crenças que bloqueiam o sucesso de qualquer pessoa e que pode estar atrapalhando você de conseguir os seus objetivos. Então, fica comigo e vem para cá. Eu vou começar esta aula com uma frase de Dalai Lama, que é bastante conveniente para nossa aula. A frase é a seguinte: se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo e em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. A maioria das pessoas não tem conhecimento dos gatilhos que regem a maioria dos seus comportamentos no dia a dia. No entanto, os motivos que movem e direcionam o nosso comportamento são baseados em crenças que nós carregamos. As nossas crenças, mesmo sem termos consciência da existência delas em nossa vida, atuam como filtro de percepção sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e sobre a vida, afetando as mais diversas áreas da nossa vida. Mas o que são crenças? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que as crenças que nós falamos aqui não tem nada a ver com crenças religiosas. Não tem nada a ver com religião, com crédulo ou com qualquer outra coisa que você acredite no sobrenatural, né? Não tem nada a ver com a sua fé no sobrenatural. Para efeito de desenvolvimento humano, quando falamos de crenças, estamos nos referindo a qualquer pensamento que você tenha que gere uma emoção e, consequentemente, gere um comportamento. Então, nós podemos definir crenças como pensamentos cheios de fé, convicção e certeza. É uma opinião que você toma como verdade absoluta, não duvida e nem questiona. Uma crença surge no momento em que o significado de uma proposição ou de uma afirmação é acolhida como verdadeira pela pessoa. Nós, seres humanos, apresentamos uma tendência natural a crer, uma vez que, pelo simples fato de compreender qualquer afirmação que nós compreendemos, nós a aceitamos como verdade, na maior parte das vezes. E as nossas crenças estão relacionadas à forma como éramos tratados pelos nossos pais, cuidadores, amigos, professores, colegas de escola e familiares próximos, como avós e tios. Mas também estão intimamente ligadas às coisas que nós experienciamos, aquilo que nós vimos acontecer com outras pessoas e que nós ouvimos. Seja o que nós ouvimos sobre nós mesmos, ou sobre os outros, ou sobre a vida, sobre o mundo, sobre dinheiro, sobre relacionamento. As coisas que vimos, ouvimos e experienciamos no passado, especialmente durante a infância, influenciam diretamente na forma que você pensa, sente e age hoje, e são responsáveis pelas formações das crenças que nós carregamos no momento presente. Tudo isso resulta na maneira que cada um de nós vai enxergar a si próprio, as outras pessoas, o mundo e tudo ao seu redor na idade adulta. Tudo na vida é crença. A nossa vida toda ela é regida pelas nossas crenças. E ainda bem que é assim. Imagina se você tivesse que refletir por cada coisa que você vai fazer. Tente lembrar quanta coisa você faz em um dia e note que a maioria delas você vai e faz sem precisar ficar pensando como fazer, se pode fazer, se deve fazer, se é capaz de fazer ou não, por que fazer aquilo, quais os resultados e quais as consequências daquilo.
Você não reflete sobre isso. Você simplesmente vai lá e faz. Você já pensou se toda vez que você tivesse que fazer uma coisa, você tivesse que fazer toda essa reflexão para depois você ir lá e fazer aquela determinada tarefa? Como, por exemplo, levantar da cama, escovar os dentes, usar o banheiro, tomar café, se vestir, ir trabalhar. Para cada atividade que você desenvolve no seu trabalho, quando você vai almoçar e cada uma das demais atividades que você faz durante todo o seu dia. A gente cansa só de pensar, só de imaginar se tivesse que fazer toda essa reflexão. Seria esgotante e o nosso dia renderia muito menos. Mas graças às crenças, você não se preocupa com fazer essa reflexão. Você acredita que fazer essas atividades é bom para você, para a sua vida, e você faz cada uma delas quase que no piloto automático, não é isso? Então, as crenças, na maioria das vezes, são ótimas para a nossa vida. Ajudam a reduzir energia cerebral para desenvolver nossas atividades e fazem a gente agir em direção ao que nós queremos. Ok, Sônia, eu já entendi. Então significa que crenças são ótimas. Isso quer dizer que eu não tenho mais que me preocupar com isso, certo? Errado. Existem dois tipos de crenças: as positivas ou fortalecedoras, que ajudam a facilitar a nossa vida e nos impulsionam em direção aos nossos objetivos, e as crenças negativas ou limitantes, que nos paralisam, nos travam, nos bloqueiam quando desejamos algo de bom, algo grandioso para a nossa vida. E é essa última categoria que merece muita a nossa atenção. E é nessa última categoria que a gente foca no trabalho de desenvolvimento humano, de autodesenvolvimento, né? de autoconhecimento. Na grande maioria das vezes, são as crenças limitantes as vilãs do nosso sucesso. Elas agem sorrateiramente, roubando a nossa energia, a nossa coragem, a nossa força e suprimem as nossas potencialidades e capacidades. Enquanto uma crença positiva libera a nossa capacidade de agir, nossa capacidade de fazer, nossa capacidade de realização, as crenças negativas, elas agem fazendo o contrário, né? Fazendo com que a gente se comporte de forma contrária. Ela suprime a nossa capacidade de agir, de fazer. E o que é uma crença limitante ou uma crença negativa? Uma crença limitante é um pensamento como qualquer outra crença que foi instalada na sua mente em algum momento da sua vida, especialmente na infância ou pré-adolescência, e que você tomou como verdade absoluta, que você não questiona e não duvida, né? Naquela época você não tinha condições de fazer isso. Então, porque a criança até os 7 anos, ela não tem condição de analisar nada. Ela simplesmente, o cérebro dela é como uma esponja. Então, tudo que falarem para ela, de positivo ou negativo, ela vai absorver, tá? Principalmente quando as pessoas falam, se referem a ela de uma forma com bastante energia, bastante emoção na fala. Isso vai ficar impregnado no seu sistema energético e então ela, né, vai gravar e vai tomar como verdade. Então, mesmo que você não saiba, que você não tenha a menor noção, né, que as crenças estão regendo a sua vida, que você tem alguma crença lá da infância, elas estão ali, agindo e te impedindo de alcançar os seus objetivos. Crenças limitantes é um dos bloqueios invisíveis que agem negativamente sobre a sua vida, muitas vezes sem você ter a menor noção que elas existem. Isso porque, como eu falei, a maioria delas foram instaladas na sua mente quando você ainda era criança e pelas pessoas mais importantes da sua vida, como seus pais, seus cuidadores, seus avós, pessoas que você mais queria bem. Vamos ver um exemplo? Imagina que você tem o sonho de ser rica, ganhar muito dinheiro, viajar para outros países,
se hospedar em hotéis luxuosos, lindos, maravilhosos. Então você estuda, investe em sua capacitação, faz 1000 cursos, treinamentos, trabalha duro por anos a fios, mas você não consegue atingir o seu objetivo. Você fez tudo o que você precisava fazer, fez tudo o que precisava ser feito para conquistar esse sonho e você não consegue. Aí você olha ao seu redor e vê aquele colega da faculdade que nem era tão bom, nem era tão esforçado, nem tirava notas boas, e ele está crescendo rápido, conquistando dinheiro, prosperidade, realizando seus sonhos, e você não entende por que você, que se esforçou tanto, não consegue realizar os seus sonhos, e ele, que nem se esforça tanto, consegue realizar os seus sonhos com tanta facilidade. Isso significa que você tem uma crença limitante sobre o seu sonho, que está te impedindo de alcançá-lo. Quando você começa a investigar as suas crenças, você pode descobrir, por exemplo, que você tem a crença de que quando você realizar o seu sonho de ser rica, de ter muito dinheiro, de viajar, de ter uma vida luxuosa, você vai perder a sua família. Ou quando você morrer, não vai para o céu. Por quê? Porque quando você era criança, lá na sua infância, você ouvia os seus pais dizendo que rico não vai para o céu, que odeia rico, que rico não é uma boa pessoa, que rico não é confiável. E você, a sua mente, seu inconsciente, ele faz de tudo, as suas crenças, fazem de tudo para que você não se torne uma dessas pessoas que você acredita que não é boa. Que ninguém quer ir para o inferno, óbvio, Ninguém quer perder a família. Então, você vai se imaginar, nossa, quando eu estiver muito rica, o meu pai e minha mãe vão me odiar, minha família vão me odiar, porque eu não vou estar mais pertencendo àquele núcleo, daquela forma como eles são, não vou ser mais igual a eles. E isso vai fazer com que você, de alguma forma, consiga sabotar as oportunidades que iriam trazer o dinheiro para você. É claro que isso sempre de uma forma inconsciente, Você se sabota de forma inconsciente. Você perde o que você ganha de dinheiro, você esquece de pagar contas, você recusa uma oportunidade que podia ganhar muito dinheiro. Um outro exemplo, muitas mulheres têm a crença de que quando tiver dinheiro, prosperidade, sucesso, vão ser péssimas mães para os seus filhos, que não vão cuidar bem deles. Só que você não tem consciência disso, Então, toda vez que ela está prestes a conquistar riqueza, se sabota. E o seu sonho nunca se realiza por mais que a pessoa se esforce, se esforce, se esforce. Mais um exemplo. Você sonha em ter um relacionamento duradouro e feliz, mas tem a crença de que homens não prestam, que só querem ficar. Então, toda vez que o relacionamento começa a ficar sério, você inconscientemente dá um jeito de se sabotar para que o relacionamento termine antes de ficar sério. E aí, você fica se perguntando, por que, apesar de fazer um monte de coisas certas, apesar de colocar boas metas na sua vida, apesar de estar trabalhando incansavelmente, apesar de querer muito alcançar alguma coisa e parecer que você está no caminho certo, para alcançar aquilo, e aquilo não acontece na sua vida, não se concretiza. Porque você tem uma crença limitante agindo ali. Ela está te travando, te bloqueando e te limitando. Aaron Beck, um renomado psiquiatra e pesquisador norte-americano, identificou 3 níveis de cognição mental relacionadas às crenças negativas sobre si mesmo, sobre a própria pessoa, sobre o próprio sujeito. São elas os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Se nós fazermos uma analogia com uma árvore, os pensamentos automáticos seriam as folhas. As crenças intermediárias, elas seriam os galhos da árvore. E as crenças centrais, também chamadas de nucleares, seriam as raízes da árvore.
Então, elas estão um nível muito mais profundo da nossa mente. Os pensamentos automáticos, eles surgem de forma rápida e espontânea na nossa mente, na nossa consciência. Eles estão presentes no nosso cotidiano e no cotidiano de qualquer pessoa. São pensamentos que surgem espontaneamente na nossa mente e passam muito rapidamente. A passagem de um pensamento automático pela nossa mente é tão rápida que na grande maioria das vezes nós não percebemos que nós pensamos, que nós tivemos um pensamento automático. Então, como nós sabemos que tivemos um pensamento automático? Pela nossa emoção, pela emoção que ele gera. Embora o pensamento automático ele passe muito rapidamente, a emoção fica e gera em nós sensações físicas e comportamentos. Porque muitas vezes as pessoas começam a se sentir ansiosas, agoniadas, em pânico, do nada. E elas dizem, mas está tudo bem, não aconteceu nada, eu estou numa boa aqui, eu nem me estressei com nada, não sei por que eu estou sentindo isso. Acontece que passou pela sua mente, né, pela mente dessas pessoas, um pensamento automático, pensamento muito rápido, que elas nem perceberam que passou esse pensamento, né? Mas a emoção e a sensação física ficou. Embora os pensamentos automáticos eles passem muito rápido, né, pela nossa mente, eles são suficientemente fortes para gerar emoções fortes e também comportamentos, como por exemplo tristeza, né, uma ansiedade forte, pânico, taquicardia, entre outros sentimentos. Os pensamentos automáticos estão relacionados diretamente às suas crenças intermediárias e às suas crenças centrais, que são os níveis mais profundos da nossa mente, né? Então, as crenças intermediárias são como regras e pressupostos criados pela própria pessoa, pelo próprio indivíduo e que afeta a sua forma de comportamento. Então, ele cria isso para que ele consiga conviver com as verdades absolutas e não adaptativa que ele tem sobre si mesmo, que são as crenças centrais. Ok? No fundo, o que rege realmente a nossa vida são as crenças centrais, crenças mais profundas. Essas regras que o indivíduo cria e pressupostos aparecem geralmente em forma como: se eu fizer isso, então, né? Eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu devo me comportar assim. Eu devo me comportar assado. Eu devo fazer isso. Vamos supor que João tenha a crença central de que ele é inferior às outras pessoas. Então, a sua crença intermediária poderia ser a seguinte conclusão: se eu sou inferior, então eu sempre serei desprezado pelas outras pessoas. Ou, se eu sou inferior, então eu nunca vou conseguir um cargo importante na empresa que eu trabalho. A crença intermediária faz com que a pessoa dê uma conclusão para a crença central, né? Então, essas formas de pensar, elas restringem e limitam o comportamento do sujeito e podem prejudicar algumas áreas da nossa vida, como trabalho, estudos, área amorosa, área profissional, né, área financeira. São exemplos de crenças intermediárias. Eu preciso saber fazer todas as coisas. Eu deveria conseguir fazer tudo o que eu já aprendi. Eu não sei fazer algo, então eu não sou boa o suficiente. Já as crenças centrais ou crenças nucleares, elas são formadas por nós desde a nossa infância. Se solidificam e se fortalecem ao longo da nossa vida. Elas são o nível cognitivo mais profundo da nossa mente e consistem em ideias globais, absolutistas e rígidas.
Pode ser sobre as pessoas, essas crenças, né? Sobre os outros, sobre o mundo. As crenças nucleares são ideias enraizadas e cristalizadas, as quais moldam o jeito de ser e agir de cada pessoa. Cada pessoa tem as suas próprias crenças centrais, tem as suas próprias crenças intermediárias e os seus próprios pensamentos automáticos. As crenças centrais, elas podem ser divididas em 3 partes, né? Em 3 tipos, 3 categorias, que são crença de desamor. Então, quem tem esse tipo de crença de desamor, tem sentimentos de que será rejeitado, que é indesejado, que é feia, que é feio, que é abandonada, que é defeituosa, né? Que não é amada, que não é bom o suficiente para ser amado, e muitas outras crenças. A outra categoria de crença que pode ser dividida a crença intermediária são a crença de desamparo. Quem tem crença de desamparo tem sentimentos relacionados à incompetência, como eu sou incapaz, sou inadequado, sou inadequada, sou fraca, sou inferior, sou fracassada, sou vulnerável, entre diversas outras crenças. E a última categoria é a crença de desvalor, tá? Quem tem essa crença tem sentimento de não ter valor. Sou sem valor, sou inaceitável, eu sou louco, sou derrotado, sou mau, eu não mereço viver, eu não mereço nada de bom. Então, é as pessoas que têm esse tipo de crença. Um exemplo de como funciona na prática esses 3 níveis de crença, pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais, pode ser dado através da seguinte situação. Maria foi convidada para dar aula em uma universidade. Quais foram os pensamentos automáticos de Maria neste momento? Isso será difícil demais. Eu não vou conseguir. É melhor dizer não. Qual foi a emoção? Medo e ansiedade. Qual foi o seu comportamento? Agradeceu o convite e o rejeitou, alegando que estava sem tempo. Ao aprofundarmos um pouco, percebemos o real motivo dela ter negado a oportunidade diante dessa situação. Então, o pensamento automático dela era: isso será difícil demais. Eles vão perceber que eu não sei nada. Eu não vou conseguir. É melhor dizer não. Crenças intermediárias de Maria nessa situação. É péssimo não saber fazer as coisas. Eu deveria fazer e conseguir fazer tudo o que eu já aprendi. Se eu não sei fazer algo, então eu não sou boa o suficiente. E qual é a crença central de Maria? Eu sou insuficiente. Eu sou incapaz. Às vezes, o que você acredita está só dentro da sua cabeça. Às vezes, está dentro da sua cabeça e está materializado na sua realidade também. Por exemplo, você acredita no amor verdadeiro. Então, você encontra pessoas legais que também acreditam nisso e você tem relacionamentos duradouros e felizes. Você acredita que amor verdadeiro não existe, que homens não prestam, que ninguém presta, ou que relacionamentos não dão certo. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter bons relacionamentos. Você não vai ter relacionamentos. E se tiver algum relacionamento, não será saudável e feliz como poderia ser. É simples assim. As crenças criam a nossa realidade. Porque quando você pensa em alguma coisa, aquele pensamento que você tem gera uma energia, gera uma emoção, um sentimento, uma vibração. E é essa vibração que nós emitimos para o universo que vai voltar para nós. Então, se nós pensamos e acreditamos em coisas boas, nós teremos coisas boas na nossa vida. Se nós acreditamos no contrário, nós teremos o contrário na nossa vida também. Além disso, o sentimento gerado com o seu pensamento é o impulso que vai levar você a fazer alguma coisa, né? Quando você acredita
no seu negócio, no seu trabalho, no seu projeto, você tem o impulso de entrar em ação e realizar aquilo, e fazer aquilo acontecer. Quando você acredita que não vai dar certo, que você não é capaz, ou que você não vai dar conta, você tem um outro tipo de energia, um outro tipo de emoção e, obviamente, você vai ter um outro tipo de comportamento. Comportamento de desânimo, de desistir, de trocar de negócio, né? De ficar depressiva. Uma crença limitante, ela não é limitante pela sua própria natureza. É importante que você entenda isso. Mas ela é limitante porque ela impede você de alcançar alguma coisa. Ela te limita de alcançar algum objetivo, certo? Então, nenhuma crença é negativa pela sua própria natureza. Toda crença que hoje está impedindo você de chegar no seu objetivo, um dia já foi positiva. Ela te protegeu de alguma coisa que representava algum perigo para você, né? Ela te ajudou, por mais que você acredite que não, por incrível que pareça, ela te ajudou em algum momento da sua vida. Acontece que, para a vida que você quer criar agora para você, ela não serve mais. Ela ficou ultrapassada e agora ela te limita, entende? Por exemplo, quando você era criança, você aprendeu, te fizeram acreditar, né? E foi bom para você, que nadar na piscina sozinho é perigoso. Agora você cresceu, você tem uma casa, tem uma piscina linda na sua casa e você quer fazer hidroginástica na sua piscina. Mas você continua com aquela crença de que nadar na piscina sozinho é perigoso. Então, você não chega nem perto da piscina se não tiver alguém cuidando de você, né? Cuidando de você. Essa crença, quando você era criança, te protegeu do risco de você morrer afogado lá na piscina. Mas agora, ela faz algum sentido para você? Agora que você está adulto, que você sabe nadar, ela tem sentido na sua vida? Ou ela está te limitando? Entende? E é por isso que você tem que eliminar essas crenças que bloqueiam a sua vida e criar novas crenças que te ajudem a conquistar o que você deseja, que faça sentido para você, que faça sentido para a vida que você deseja criar a partir de agora. É claro, você tem que limpá-las se você desejar mudar a sua vida, se você desejar sair do lugar que você está, se você desejar melhorar a sua vida, né? Outro exemplo, se eu acredito que sou incompetente, isso é uma crença positiva ou uma crença negativa? Muita gente vai dizer, nossa, Sônia, isso é uma crença muito limitante, é uma crença muito negativa. Ok, mas imagine que quando eu era criança, eu tirei uma nota muito baixa na escola e minha mãe me disse, Sônia, você é muito incompetente, que nota é essa? Como você é incompetente? Então, eu acreditei que eu era incompetente. Aí, só porque eu achei que eu era incompetente mesmo, eu pensei, bom, se eu sou incompetente, eu vou ter que me esforçar muito mais. Vou ter que estudar muito mais. Para que eu possa tirar notas boas, eu vou ter que me dedicar muito, né, aos estudos. E assim eu vou conseguir ser mais competente. E mostrar para minha mãe que realmente eu consigo tirar uma nota melhor. Então, eu me torno uma pessoa extremamente estudiosa, extremamente aplicada por causa dessa crença. E por causa disso, eu consigo me formar em uma ótima universidade, eu consigo um emprego muito bem remunerado, eu compro a minha casa dos sonhos, eu compro um carro bom, eu tenho uma vida confortável. Tudo porque um dia eu acreditei que eu era incompetente. Então, eu ter a crença de que eu sou incompetente é uma crença positiva ou negativa? Depende. A crença limitante não tem a ver com a natureza da crença.
mas em como ela atua no seu sistema lógico. Por um tempo, acreditar que eu era incompetente foi uma crença positiva para mim, né? Fez com que eu me esforçasse e conseguisse estudar e crescer. No entanto, se agora essa crença está me bloqueando, está impedindo de eu atingir níveis mais altos na minha vida, como por exemplo, abrir o meu próprio negócio, atingir um cargo de presidente da empresa que eu trabalho, dobrar a minha renda, ela está sendo uma crença limitante. Então agora eu preciso limpar ela e criar uma nova crença que faça sentido com o que eu desejo atingir a partir de agora. Ela me trouxe até aqui, ok. Então agora agradeço e deixo ela aí, né? Claro que para isso eu preciso usar as ferramentas corretas, o jeito certo para mim detectar essa crença, incompetência, eliminá-la e depois colocar uma positiva no lugar. Mas é possível. Então por isso é importante conhecer e trabalhar as nossas crenças limitantes, as crenças que estão nos paralisando, estão nos bloqueando, estão nos impedindo de alcançar o que nós desejamos. E também é muito importante que a gente não fique se martirizando pelas coisas que aconteceram lá no passado, pois uma crença só é limitante quando te impede de fazer uma coisa que você realmente deseja, né? Ou seja, ela te limita, te bloqueia, te paralisa. Aí ela é limitante. Agora nós vamos falar de 3 tipos de crenças muito poderosas e que determinam o seu sucesso ou fracasso na vida. São elas: crenças de identidade, que está relacionada ao ser, ao quem eu sou; crença de capacidade, que está relacionada ao fazer, eu posso, né? Ao eu posso; e crenças de merecimento, que está relacionada ao ter, eu mereço. A maioria das nossas crenças de identidade, né, capacidade e merecimento, elas foram formadas durante a nossa infância e adolescência. E elas são influenciadas ou foram influenciadas por diversos fatores, como o nosso contexto familiar, o ambiente que crescemos, as oportunidades que nós tivemos e todas as experiências que nós vivenciamos. A crença de identidade é formada por tudo que você viu, ouviu sobre si e sentiu ao longo da sua infância e pré-adolescência. Ela diz respeito à percepção que você tem sobre si mesma, sobre a sua essência e sobre o seu próprio valor. Então, essa crença, ela se refere ao ser. Eu sou. E a percepção que temos de nós mesmos determina a nossa relação, ou seja, a relação que nós temos conosco mesmo. Se você gosta de si, ela vai determinar, ela define a sua autoestima, a sua autoimagem, seus comportamentos e resultados. Se você vai se relacionar com uma pessoa que te ama e te valoriza, ou com alguém que vai te maltratar e te desvalorizar. A crença de identidade, a crença eu sou, é a que vai determinar como você se sente. Se você se sente amada ou rejeitada, se é adequada, se sente, adequada ou inadequada para o mundo, para a vida. Se você vai vencer na sua vida ou se você vai fracassar. Imagine uma pirâmide com essas 3 crenças: a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. A crença de identidade seria a base da pirâmide, a base mais larga, a parte mais larga da pirâmide, tá? A maior parte dela. Então a crença de capacidade seria o meio da pirâmide e a crença de merecimento a parte do topo. Quando a crença de identidade é negativa ou limitante, você vai ter todos os aspectos da sua vida muito inferior, muito aquém ao que você poderia ter e ao que você merece.
Uma pessoa com visão negativa sobre si mesmo é o que justifica muitas mulheres ficarem em relacionamentos tóxicos e abusivos e não cuidar da sua própria saúde e aparência, por exemplo, né? Então, se você tem uma crença negativa sobre si, você tem grandes chances de entrar em relacionamentos com pessoas que não vão te valorizar, fazer amizades com pessoas que só querem tirar proveito de você e que não te respeitam, não respeitam os seus limites. A boa notícia é que, assim como qualquer outra crença, através de técnicas corretas, você pode identificar essas suas crenças negativas sobre si mesmo, essas crenças negativas sobre o eu sou, né? E limpar essas crenças, certo? Colocando outras crenças mais positivas no lugar. Quando você identifica e elimina as crenças limitantes sobre si mesma, você se tornará alinhada com o seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira essência, que é a essência divina, né? Que é luz. Então você tomará consciência que é parte do Criador, que é uma centelha divina e que possui um potencial infinito, e assim você elevará grandemente o seu poder de realização. O seu poder para realizar os seus sonhos e tudo aquilo que você quiser. Então, reconhecer ou não que você é uma centelha divina, que você tem um valor intrínseco, é a base, né, de todas as nossas crenças de identidades, certo? Agora nós vamos falar da crença de capacidade. A crença de capacidade se refere ao fazer ou aprender. Eu posso, eu sou capaz. Então diz respeito ao que você se acha capaz de fazer ou de aprender. Ela é determinada pela combinação da crença de identidade e mais a crença de capacidade. A crença de capacidade dita o seu potencial de realização. Mas preste muita atenção aqui. Essa crença, ela dita apenas o seu potencial de realização e não a realização em si. Porque a realização propriamente dita, ela é determinada pela combinação das crenças de identidade e capacidade juntas. Então, quando a sua crença de capacidade é negativa ou limitante, leva você a se sentir incapaz de realizar ou aprender coisas simples, na maioria das vezes. Pessoas com a crença de capacidade negativa estão sempre falando que não podem fazer, que não conseguem, que é muito difícil. E por não se sentirem capazes de fazer algo, então simplesmente elas não fazem nada. E o que acontece? Consequentemente, não conseguem avançar na sua vida. Não conseguem alcançar aquilo que desejam. Você já deve ter percebido, né, que quando você se sente incapaz de realizar algo, isso se torna muito difícil. Então, você só faz quando você realmente é obrigado a fazer. Com isso, a pessoa que tem essa crença de incapacidade, tem crenças limitantes de incapacidade, ela deixa de realizar muitas coisas importantes que iriam ajudar ela a melhorar a sua vida. E pelo simples fato de carregar, né, uma crença negativa, que bloqueia, que limita, que paralisa. Agora nós vamos falar da crença do merecimento, de ter, né? Se refere ao merecer. Eu mereço, ok? Então, quando nós temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento de forma muito positiva. Então, uma pessoa só consegue ter aquilo que ela realmente acredita que ela merece. A pessoa que acredita que não é merecedora ou que tem um baixo nível de merecimento, ela possui o vício de se auto-sabotar,
Então, geralmente, ela não termina o que ela começa, ela perde dinheiro, perde prazos, ganha multas, perde oportunidades, perde o que já conquistou na vida e está sempre precisando recomeçar, recomeçar. Essas pessoas que têm crenças negativas de identidade, elas também não gostam de receber elogios e nem presentes. Ela está sempre com medo de incomodar as pessoas que ela julga importante por acreditar que ela não merece a atenção dessas pessoas, não merece o tempo dessas pessoas. Então, acreditar que vai dar certo ou que vai dar errado faz total diferença em como você vai se comportar para realizar aquilo que você deseja. A grande virada na sua vida vai acontecer quando você identificar e eliminar as crenças limitantes que estão te bloqueando, te impedindo de construir a vida que você quer. Quando nós acreditamos verdadeiramente que nós podemos realizar os nossos sonhos, quando não temos nenhuma crença nos limitando e nos bloqueando, nós tornamos cheias de magnetismo e poder de atração e também de realização. É importante dizer que se você não se libertar das suas crenças limitantes ou colocar outras crenças fortalecedoras no lugar, você continuará a fazer, pensar, dizer e sentir quase as mesmas coisas por toda a sua vida e de forma quase que automática. E assim você continuará a obter os mesmos comportamentos e resultados. A boa notícia é que todas as nossas crenças, tanto positivas quanto limitantes, elas foram aprendidas. Que tudo o que nós vivemos no nosso passado contribuiu para que nós tivéssemos as nossas crenças. Ou seja, nós aprendemos tudo o que nós sabemos. Então, aquelas crenças que estão te bloqueando, que estão te travando, estão impedindo a realização dos seus sonhos, você pode eliminar e pode criar novas crenças, pode aprender novas crenças que vão te fortalecer e te impulsionar em direção à conquista que você deseja, conquista da vida que você quer. E isso independentemente da idade que você tenha hoje. Você pode fazer isso. E para fechar esta aula, eu deixo uma famosa frase de Henry Ford para você refletir. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. Então, a pergunta aqui é: qual é a crença que está hoje te impedindo de conquistar os seus sonhos, de realizar os seus objetivos? Reflita.